Olá! Neste vídeo vou explicar sobre os termos integrantes da oração. Eu sou o professor Lucival Rodrigues, de língua portuguesa, e se este vídeo agregar algum conhecimento aos que você já tem, não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhá-lo com outras pessoas a quem ele possa interessar. Sem mais delongas, vamos à explicação. Nesta tela inicial, coloquei duas imagens que envolvem música, porque todas as vezes que vou explicar sobre termos integrantes da oração, sempre me vem a ideia de grupo, de banda, em que há integrantes. Se um deles faltar, por exemplo, ali no canto esquerdo superior, se faltar o da bateria, vai faltar alguma coisa à sonoridade. A banda vai continuar existindo, mas vai faltar alguma coisa. Se a pessoa do violão não estiver lá, ou da guitarra, ou do baixo, também alguma coisa vai faltar. Então, o termo integrante, assim como os termos essenciais, são importantes para a criação do significado, para a construção do sentido da oração. Vejamos os termos integrantes desta aula. Aqui temos 4 termos integrantes que são tradicionais das gramáticas, e eu tomei a liberdade de incluir o predicativo. Por quê? Apesar de os livros mais autorizados não incluírem o predicativo, faz sentido a sua presença. Vejamos. Objeto direto, objeto indireto e agente da passiva fazem parte integrante de alguns verbos que pedem esse tipo de complemento. O complemento nominal é pedido por nomes, assim como o nome dele diz. O predicativo do sujeito ou do objeto também não deixa de integrar o sentido de verbos que nós chamamos de verbos de ligação. Sigamos em frente. Objeto direto. Essa nomenclatura de objeto não deve ser confundida com a nossa ideia comum de objeto. O objeto, em gramática, seria o nome sobre o qual o verbo age. Para saber se aquilo que completa o verbo é um objeto direto, devemos fazer perguntas ao verbo. Como assim? Você lê o verbo e a partir dele você pergunta o que ou quem. Não entendi. Vamos ver. As plantas purificam o ar. Será que o ar, que vem depois do verbo purificar, é objeto direto? Basta perguntar ao verbo. As plantas purificam o quê? Se a pergunta é o quê, aquilo que completa o verbo é objeto direto. Então, o ar é objeto direto deste verbo aqui. O estudo melhora a vida. O estudo melhora o quê? A vida. Então, a vida também é objeto direto. A persistência gera energia. A persistência gera o quê? Energia. Então, energia é objeto direto deste verbo. As escolas produzem os nossos futuros. As escolas produzem o quê? Os nossos futuros. Professor, você não usou ainda o quem. Calma, ficou para o final. Eu amo minha esposa. Eu amo quem ama alguma coisa ou alguém. Eu amo quem? Minha esposa. Objeto direto do verbo amar. Objeto indireto. Para saber se aquilo que está completando o verbo de ação é um objeto indireto, devemos tentar as seguintes perguntas: de que, em que, a que e às vezes o pelo que. Mas fiquemos com estas aqui. Exemplos. Nós precisamos de mais leitura. Nós precisamos de quê? De mais leitura. Então, de mais leitura é objeto indireto do verbo precisar. Alguns alunos gostam de matemática. Alguns alunos gostam de quê? De matemática. Então, de matemática é objeto indireto do verbo gostar. Muitas pessoas pensam em mudar de vida. Muitas pessoas pensam em quê? Em mudar de vida.
Então, em mudar de vida é objeto indireto do verbo pensar. Já assisti a esse filme várias vezes. De acordo com o padrão, quem assiste no sentido de ver tem que assistir a alguma coisa. Já assisti a quê? A esse filme. Então, a esse filme é objeto indireto do verbo assistir. Agente da passiva. Ele é o verdadeiro agente da oração que está em voz passiva, no caso, analítica. O que seria voz passiva? É a oração na qual o sujeito não está fazendo a ação, e sim sofrendo a ação. Lembrando que o agente da passiva não aparece na voz que chamamos de passiva sintética, que tem o pronome se no lugar. Exemplo. O Brasil foi governado pelos militares. Aqui, o sujeito, o Brasil, é um sujeito passivo. O Brasil não fez nenhuma ação aqui. Ele foi governado pelos militares. Foram os militares que fizeram a verdadeira ação. Então, pelos militares é o agente da passiva dessa construção. Raul Seixas foi atacado pela censura. Aqui, o sujeito Raul Seixas, que era um cantor e compositor brasileiro, não fez a ação. Sofreu a ação de ser atacado. Pela censura é o verdadeiro agente, porque a censura é que atacou Raul Seixas. Então, pela censura é o agente da passiva. Astrogildo é conhecido de todos os colegas. Repare que Astrogildo não fez nenhuma ação. Ele é conhecido. Outras pessoas o conhecem. Então, todos os colegas conhecem Astrogildo. De todos os colegas é o agente da passiva. Repare que este é um exemplo no qual não existe o por, pelo, pela, e sim a preposição de, que também pode ocorrer. Agora entramos naquela área que não está descrita em diversas gramáticas tradicionais. Predicativo do sujeito. Está aqui incluído entre os termos integrantes porque ele completa o sentido de um verbo de ligação, que é aquele que conecta um sujeito ao seu predicativo do sujeito. Ele é uma descrição sobre o sujeito. Vejamos. O mar estava agitado. Aqui, agitado é uma palavra que se refere ao sujeito, o mar. Essa palavra é um predicativo do sujeito mar, uma descrição do sujeito mar. A árvore ficou desfolhada. A árvore ficou desfolhada tem uma construção com predicativo do sujeito, porque desfolhada é uma descrição sobre como ficou o sujeito árvore. E um detalhe interessante é essa mesma palavra poderia ter sido substituída sem prejuízo de sentido por sem folhas. Sim, poderia estar escrito árvore ficou sem folhas. O que é estranho para alguns, porque há uma preposição, porém, sendo ela equivalente ao adjetivo desfolhada, também funciona como predicativo do sujeito. As crianças estavam famintas. Aqui, mais uma vez, temos uma palavra que descreve o sujeito crianças. As crianças estavam famintas. Porém, sem prejuízo de sentido, a palavra poderia ser substituída pela expressão com fome. As crianças estavam com fome. E com fome também funcionaria como predicativo do sujeito. O portão permanecerá aberto. Aqui também temos uma descrição sobre o sujeito, o portão. Então, aberto é predicativo do sujeito, o portão. Aqui temos o predicativo do objeto. Agora não temos uma descrição sobre o sujeito, e sim uma descrição que o sujeito dá para o objeto. Como eu disse, é uma característica atribuída ao objeto pelo sujeito. O juiz declarou o réu inocente. Aqui, o juiz declarou o réu inocente. Repare que temos o sujeito. Depois do verbo de ação, temos o objeto réu. E a palavra inocente é um atributo dado pelo juiz ao réu. Então, o sujeito deu esse predicativo ao objeto. Então, isso é um predicativo
do objeto. As paixões tornam os homens cegos. O sujeito às paixões pratica esta ação de tornar o objeto os homens. E cegos é uma atribuição dada pelas paixões ao objeto os homens. Por isso é um predicativo do objeto. Nós julgamos o fato milagroso. Nós é o sujeito que julga, aqui está o objeto, o fato, e este predicativo milagroso foi dado ao fato pelo sujeito nós. Predicativo do objeto. A mãe viu-o desanimado. Aqui o sujeito mãe, a mãe, faz o ato de ver. Aqui está o objeto representado pelo pronome oblíquo o. Está aqui, viu? O. E isto aqui é uma visão do sujeito sobre o objeto. Uma característica do sujeito sobre o objeto. Então, predicativo do objeto. A doença deixou-me sem apetite. O sujeito, a doença, fez o ato de deixar a mim, no caso o pronome oblíquo me, como? Sem apetite. Quem fez isso? A doença. Repare que é um caso no qual o predicativo do objeto vem preposicionado, sem apetite. Mas, de todo modo, isso foi feito pelo sujeito, a mim. Sem apetite é predicativo do objeto. Complemento nominal. O complemento nominal, ao pé da letra, seria o complemento dos nomes. Assim como os objetos e o predicativo do sujeito e do objeto são complementos do verbo, temos o complemento dos nomes. Para não confundir, pense assim. Quando a gramática fala verbal, é porque tem a ver com o verbo. Quando ela fala nominal, é porque não tem a ver com o verbo. A ideia é de exclusão. Se não é verbal, se é nominal, é porque não é verbal. Ok? Parece confuso, mas é assim que funciona. O complemento nominal completa o sentido de substantivos abstratos, adjetivos e advérbios. E, detalhe importante, é sempre preposicionado. Não vai existir complemento nominal sem ser começado por preposição. Exemplos. A defesa da pátria. Pense assim. Esse substantivo defesa veio do verbo defender. Eu defendo, digamos assim, eu defendo o quê? A pátria. Então, esse substantivo também vai precisar de complemento. A defesa. Defesa de quê? Da pátria. O respeito às leis. Mesma coisa. O substantivo abstrato respeito veio do verbo respeitar. Eu respeito o quê? E aqui, então, ele vai precisar também ter um complemento. O respeito a quê? Às leis. Este conteúdo é útil. Temos aqui um adjetivo. É útil? Ok. É útil a quem? A todos nós. Então, a todos nós é complemento nominal do adjetivo útil. Você é responsável pelos seus atos. Você é responsável pelo quê? O adjetivo responsável não teria força sozinho. Precisa de complemento. Acrescento aqui um exemplo de complemento nominal de advérbio. Moro longe. Longe é uma coisa relativa. Precisa ser explicada. Moro longe de qual lugar? Moro longe da escola. Então, da escola é complemento nominal do advérbio longe. Muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima aula.